The Oscar goes to Jordan Peele, Get Out. Em 2018, Jordan Peele fez história ao ganhar seu primeiro Oscar. Seu filme foi indicado a 4 estatuetas, e essa também foi a primeira vez que um filme do gênero de terror ganhou um Oscar de melhor roteiro original. Mas como isso aconteceu? Como um filme que custou apenas 4,5 milhões de dólares conseguiu faturar 255 milhões com um diretor iniciante e um time de atores em sua maioria desconhecidos? E como Jordan Peele, o garoto engraçado se tornou um dos nomes mais celebrados do cinema na atualidade. E afinal de contas, qual é a relação entre comédia e terror? You're one of the funniest people out there. You were for a very long time putting out some of the funniest content, and now it's just like scary shit. Is it weird that I think it's funny? Goo goo gaga, I want milk. Em 1968, um dos maiores clássicos do gênero terror entrou em cartaz nos cinemas, O Bebê de Rosemary. Dirigido por Roman Polanski e baseado no livro de Ira Levin, o filme se tornou referência do gênero, não apenas pelo horror de sua história, mas pelo comentário social que apresentava. Rosemary é uma mulher grávida que se vê diante de uma conspiração de uma seita satânica que quer tomar seu bebê. A história se passa no assombrado Edifício Dakota, em Nova York. Mais de uma década depois do lançamento do filme, um garoto moraria a poucas quadras do infame edifício. Jordan Peele. Filho de um casal birracial, Peele não teve contato com seu pai e cresceu sob a influência de sua mãe. My mother had just, 15 Stephen King books, and as a kid, I'd just even look at the covers and sort of flip through and read the backs and get terrified. I was just wondering, how can you help the families where there's a mom and she's taking care of a kid or kids and the father isn't willing or isn't able to pay child support? E apesar de seu medo de filmes de terror, Peele logo descobriu o poder de contar histórias em um acampamento quando era criança. Ao redor da fogueira, ele contou uma história assustadora e, ao ver o medo no rosto das demais crianças, passou de escravo do medo a mestre. Mas demoraria muitos anos até que fizesse sua fama no gênero terror. Antes, ele precisava se tornar um dos maiores humoristas dos Estados Unidos. I think black people just aren't as proud of their babies in that way. I think it's true. If a black person gives you their child, they want you to keep it, is what the deal is. That's the general... Após participar de programas como Mad TV, Do you realize what you're proposing is illegal? We, baby. What we are proposing is illegal. Peele cansou de ter sua vida controlada por aquilo que ele classificou como produtores que tomam decisões sobre arte e comédia e não sabem nada sobre arte e comédia. Quero ser produtor e fazer minha arte e todos vão se arrepender. Então, após criar sua própria produtora, Jordan Peele lançou seu primeiro grande trabalho, Key and Peele. I was looking at other women tonight, but you are all there is. I love you. O programa de sketch transmitido pelo Comedy Central foi sucesso imediato, se tornando um dos mais premiados programas de comédia da TV. E lá, ele começou a mostrar seu lado mais sombrio. Are you getting this? Yeah, what is up? These are some racist motherfucking zombies. Why would you even lock the door? I mean, the window's broken and... Oh, hell no. As sort of like the difference between comedy and horror is the music. The difference between a horror and comedy often is the music. So I'm from, comedy. You're in a zone where you're trying to get the whole audience to react. I have an audience in my head that is like my best guess of how this will work. You just have to be very conscious of what the audience knows, what the audience feels, what the audience thinks is going to happen. The link between comedy and horror to me is so close. They're both, to me, the best ways I know of
for us to deal with our fears. Specifically, I mean, really the fear of death. You lose! But what is it that grabs an audience at the first level? Forbidden. Something is forbidden. We're gonna make any dream come true that you could ever have, okay? Anything. That's right, buddy. I wish to drown a man. And again, it shares the same attraction as comedy. E a relação entre comédia e terror é muito próxima desde o processo criativo. Ambos os gêneros utilizam situações angustiantes com o objetivo de deixar o espectador desconfortável. Pensa, por exemplo, no Michael, do The Office. Tudo que ele faz é extremamente desconfortável, te deixa angustiado com aquilo que ele vai falar, como que as pessoas ao redor vão reagir. And if I had a gun with 2 bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden, and Toby, I would shoot Toby twice. Agora veja essa cena de Corra. But now the pendulum is swung back. Black is in fashion. Do you find being African American has more advantage or disadvantage in the modern world? It's a tough one. E além do desconforto, tanto a comédia quanto o terror trabalham com cenas inapropriadas para extrair algum tipo de reação do seu público. E tanto o horror quanto o humor criam suspense e se baseiam na tensão e no alívio. Você já deve ter visto cenas de stand-up onde o comediante começa a falar de um assunto extremamente desconfortável e você vai ficando tenso sobre qual é o rumo que isso está tomando. Esse é o setup, ele está preparando a piada. Quando ele solta a piada, que é o punchline, você sente o alívio. E após tantos anos aprimorando essas ferramentas de storytelling, chegou o momento de Peele lançar seu grande projeto, Corra. O título do filme foi inspirado em um especial de comédia de Eddie Murphy. It's like an Eddie Murphy bit. I don't know if you guys remember, I think from maybe Delirious. Why don't white people just leave the house when there's a ghost in the house? Amityville Horror, the ghost told them to get out the house. They walked and looked in the toilet bowl, was blood in the toilet. They said, that's peculiar. Been in the house and said, oh, baby, this is beautiful. We got a chandelier hanging up here, kids outside playing. It's a beautiful neighborhood. What do you think? I love it. We ain't got nothing to wear. I really love them. This is really nice. Get out. Too bad we can't stay, baby. Enquanto que a inspiração para a história veio de O Bebê de Rosemary. Any horror films influence you especially? The big ones were Rosemary's Baby and The Stepford Wives. Those were stories written by Ira Levin. The whole movie was made to address the black need for characters in horror movies to do the right thing, to avoid danger. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! What they did within the thriller genre was the characters in that movie, the protagonists, are smart. Everybody wants the main character to do the smart thing. And there's just a tradition that's of horror that gets a little bit lazy on that. Kids in college are writing papers There are college courses. O filme se tornou sucesso imediato e atraiu milhões de pessoas aos cinemas, quebrando recordes de bilheteria para o seu gênero. Mas afinal, que gênero é esse? It doesn't fit into a genre, you know, it sort of subverts the idea of genre. The genre of the movie and the confusion over what to call it is kind of cool to me. I set out to make a movie that we've never seen before. Because I'm always gonna be having, you know, scary things in my film, but, you know, genre is a thing to subvert. I call it a social thriller. It feels like you are commenting on the aspects of the world that we oftentimes take for granted or ignore. You take them, you amplify them, and then it becomes a horror we can't look away from. E por conta do nada sutil comentário social do filme, ele dividiu opiniões. When I wrote Get Out, I didn't even know if they would let me direct it. Get Out is one of the greatest movies that has ever been made. From that moment onwards, everyone is expecting you to create the greatest movie ever made. Do you feel that as well? Well, you know, a lot of people hate Get Out. And there's a certain... Wait, who are these people? Well, they're out there. Huh.
They are out there. Mas talvez a característica que mais chama atenção na obra de Jordan Peele é sua capacidade de colocar várias camadas em suas histórias. Elas não são baseadas em susto. Tem muito mais acontecendo. I really was trying to sew layers into it that I imagined, 20 years in the future, somebody would go, that movie Get Out, it's got some interesting stuff going on. I wanted to make a movie that didn't rely on a twist, but has many reveals. Isso ficou ainda mais claro com seus 2 lançamentos seguintes, Nós e Não Olhe. Yeah, I want people to feel some other things besides fear as well. All my films are about human nature and about something that I fear is part of our DNA. What's a bad miracle? They got a word for that. It's about spectacle. Uncover what I think is like the dark side of our relationship with spectacle. This is a society of the spectacle. We're in traffic and there's an accident. That traffic slows down. It's because everybody's sneaking a peek at that awful spectacle and it's slowing everybody down. E é por isso que Jordan Peele não apela para o horror grotesco e extremamente violento em seus filmes. That's the sort of philosophy I went to, is if you put too much gore, if you show a knife going in, you're sort of taking away from the brutality and the audience's involvement in a way. Por isso, sutileza é uma das principais armas para a criação das histórias de Peele. Corra, por exemplo, é repleto de camadas e simbolismos, como quando Chris assiste a morte do cervo e depois é o cervo quem o assiste lutar pela vida. Ou quando ele é liberto por colher algodão, uma referência ao período da escravidão. Ou as referências a outros filmes, como a menção do voo 237, que é claramente uma alusão ao quarto 237 do filme O Iluminado, um dos seus preferidos. Seja fazendo comédia ou terror, Peele mostrou seu talento e criou um estilo próprio. If someone had said to you 10, 15, 20 years ago that Jordan Peele would have permanent space here on the lot at Universal, what would you have said? I would have said, well, then it would have worked. My plan would have worked. Obrigado por assistir esse vídeo. Como você pode perceber, deu bastante trabalho, foi muita pesquisa, uma edição um pouco complicada também, mas eu espero que tenha valido a pena e que você tenha gostado. E se você quer apoiar esse canal, tem algumas formas muito simples de você fazer. Comentar, curtir e se inscrever. Toda vez que você faz essas ações, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo vale a pena ser replicado e ser recomendado para outras pessoas, e a nossa plataforma cresce cada vez mais. Outra forma de você nos apoiar também é através da nossa comunidade de membros. Dá uma conferida lá. Um forte abraço e arrivederci.